Um único cartaz desafiador acendeu um momento que silenciou 1000 corações. Jesus era Malm, gritavam as letras em negrito, interrompendo o discurso inspirador de Jonathan Roumie em um auditório lotado em Indianápolis. A jovem que o segurava cruzou olhares com a estrela de The Chosen, sua determinação feroz cortando o mar de fãs devotos como um raio. A tensão era elétrica, a multidão paralisada, todos se preparando para o que viria a seguir. O que se desenrolou não foi apenas um confronto, foi um encontro que mudou sua vida, remodelando suas visões sobre fé, perda e o homem que deu vida a Jesus. Quer saber como uma conversa mudou tudo? Deixe um fogo nos comentários, clique em inscrever-se e compartilhe essa história com alguém que precisa de uma centelha de esperança hoje, em vez de chamar a segurança ou continuar com suas falas preparadas sobre fé em Hollywood. Jonathan largou o microfone e começou a caminhar diretamente em direção à jovem. A audiência prendeu a respiração coletivamente, incerta se estava prestes a presenciar um confronto ou algo completamente diferente. Seus passos eram comedidos, deliberados e estranhamente pacíficos enquanto ele navegava pela multidão surpresa em direção ao fundo do centro de convenções de Indianápolis. A jovem, Sarah Martinez, segurou seu cartaz com mais força ao ver a estrela de The Chosen se aproximar. Seu coração batia forte contra as costelas, a adrenalina correndo por suas veias enquanto ela se preparava para o embate público que vinha planejando há semanas. Ela dirigiu 4 horas de Cincinnati especificamente para interromper esse evento, carregando feridas mais profundas do que qualquer pessoa naquela sala poderia imaginar. Senhorita, posso falar com você por um momento? Perguntou Jonathan gentilmente ao alcançá-la, sua voz sem nenhuma raiva ou defensiva que ela esperava. Seus olhos castanhos transmitiam uma curiosidade genuína em vez de julgamento, desarmando completamente sua postura defensiva preparada. Os seguranças que começaram a se mover em direção a eles pararam, observando seu empregador com evidente confusão sobre como proceder. A pegada de Sarah no cartaz vacilou ligeiramente enquanto ela encarava o rosto que vira inúmeras vezes na tela de televisão de sua irmã antes de tudo mudar. Você não vai mudar minha opinião, ela declarou, embora sua voz carecesse da convicção que ensaiara no espelho do carro naquela manhã. Não estou aqui para causar problemas, apenas para falar a verdade. Suas palavras carregavam uma dor que anos de raiva não conseguiram mascarar completamente. Apenas 3 meses antes, Sarah frequentava a missa de domingo com sua família, uma rotina que ancorava sua vida desde a infância. A família Martinez ocupava o mesmo banco toda semana na Igreja Católica de Santo Agostinho, onde sua avó havia se casado 60 anos antes. A fé de Sarah era inabalável então, construída em anos de atividades de grupo de jovens, viagens missionárias e discussões teológicas profundas com o padre Miguel. Sua irmã mais nova, Isabela, era a luz mais brilhante da família, uma caloura na Universidade de Indiana, estudando para se tornar assistente social. Isabela trabalhava voluntariamente no abrigo para sem-teto local todos os fins de semana e assistia The Chosen religiosamente, muitas vezes citando as palavras de Jesus do programa durante os jantares em família. Sarah, você viu o episódio desta semana? Ela perguntava animada, seu rosto brilhando com o mesmo entusiasmo que trazia para tudo na vida. Você se importaria se eu perguntasse o que te trouxe aqui hoje? Continuou Jonathan, seu tom permanecendo gentil apesar do cartaz hostil entre eles. Ele notou o leve tremor em suas mãos e a maneira como seu queixo se contraía, como se estivesse lutando contra emoções. Algo nela lembrava sua própria irmã durante seus anos mais difíceis, quando fé e família eram fontes de conflito em vez de conforto. O auditório zumbia com conversas sussurradas enquanto os presentes se esforçavam para ouvir o diálogo inesperado. Muitos pegaram seus celulares para gravar, sentindo que estavam testemunhando algo sem precedentes. Jonathan ergueu as mãos ligeiramente para a multidão, um gesto sutil pedindo paciência e respeito que a maioria de seus fãs entendeu imediatamente. Sua assessora na primeira fila parecia em pânico, enviando mensagens freneticamente para alguém nos bastidores.
Eu assisti ao seu programa, Sarah admitiu relutantemente, sua voz mal audível acima do murmúrio da multidão. Minha irmã era obcecada por ele. Ela nos fazia assistir todos os episódios juntos como família. O tempo verbal no passado pairava pesado no ar, carregando um peso que Jonathan reconheceu imediatamente. Ele já ouvirá histórias suficientes de fãs em luto para entender que algo profundo havia mudado no mundo dessa jovem. Jonathan assentiu lentamente, sem pressa para preencher o silêncio que seguiu sua admissão. Ele aprenderá, ao interpretar Jesus, que às vezes o ministério mais poderoso acontecia em momentos silenciosos, apenas estando presente com a dor de alguém. Você estaria disposta a sentar e conversar? Ele perguntou, apontando para um canto tranquilo do saguão, visível através das portas do auditório, só por alguns minutos. O convite inesperado pegou Sarah completamente desprevenida. Ela se preparara para discussões, para ser escoltada pela segurança, para confrontos raivosos de fãs devotos. Não se preparara para a gentileza do homem cuja interpretação de Cristo uma vez unira sua família todas as quintas-feiras à noite. Por que você gostaria de falar comigo? Ela perguntou, a confusão genuína substituindo sua antiga atitude desafiadora. Estou literalmente segurando um cartaz dizendo que Jesus é mau. Jonathan respondeu com um sorriso gentil que alcançava seus olhos. Tenho a sensação de que há uma história por trás desse cartaz. E, na minha experiência, toda história importa. Ele fez uma pausa, então acrescentou suavemente, além disso, o próprio Jesus passava a maior parte do tempo conversando com pessoas que tinham sérias perguntas sobre fé. Por que eu deveria ser diferente? Suas palavras não tinham o tom de sermão que ela esperava, apenas uma compaixão humana simples. Naquela noite de dezembro, quando tudo mudou, começara como qualquer outra para a família Martinez. Isabela estava voltando para casa de sua aula noturna de sociologia, animada para compartilhar com Sarah, tomando chocolate quente, o que aprenderá sobre pobreza sistêmica. As estradas estavam livres, o tempo perfeito, e ela enviará uma mensagem para sua mãe minutos antes, dizendo que pegar os biscoitos favoritos de Sarah na padaria do campus para sua tradicional sessão de The Chosen na quinta-feira à noite. Sarah baixou o cartaz ligeiramente, sua determinação começando a ceder sob o peso da bondade inesperada. Você não entende, ela disse, sua voz carregada de emoção que vinha reprimindo por meses. Eu costumava ser como essas pessoas. Ela apontou para a audiência, ainda observando o diálogo com fascínio. Eu acreditava que Deus era bom, que a oração funcionava, que a fé podia mover montanhas. E agora? Jonathan perguntou simplesmente, sua pergunta sem julgamento, apenas um convite gentil para ela compartilhar o que mudará em seu coração. Ele aprenderá que conversas autênticas sobre fé começavam com ouvir, não com ter todas as respostas. A multidão atrás deles continuava a observar, mas ele se concentrava inteiramente na jovem à sua frente, tratando-a como se ela fosse a única pessoa na sala. Agora eu sei que não é assim, Sarah respondeu com amargura. Embora lágrimas começassem a se formar em seus olhos, apesar de seus esforços para manter a compostura, agora sei que às vezes coisas ruins acontecem com as melhores pessoas sem motivo algum, e toda a fé do mundo não pode mudar isso. Sua voz falhou nas palavras finais, revelando a profundidade do luto que ela carregava como uma pedra no peito. Jonathan sentiu seu coração se partir um pouco ao reconhecer o tom familiar de um luto recente misturado com uma crise espiritual. Ele receberá milhares de cartas de fãs enfrentando perguntas semelhantes, pessoas cuja fé fora abalada pela perda e que buscavam em sua interpretação de Jesus respostas que ele não podia fornecer. Eu sinto muito, ele disse suavemente. Seja o que for que você passou, eu realmente sinto muito. Algo em seu tom, talvez a completa ausência de clichês ou respostas fáceis, fez com que as paredes cuidadosamente construídas de Sarah desmoronassem ligeiramente. Minha irmã faleceu, ela sussurrou, as palavras mal audíveis,
mas carregando o peso de meses de agonia reprimida. Ela era a melhor pessoa que conheci, a mais fiel, a mais gentil, e Deus a deixou ir mesmo assim. O cartaz em suas mãos tremia enquanto ela falava. A confissão pairava no ar entre eles como uma ponte sobre um abismo impossível. Jonathan não se apressou em responder com explicações teológicas ou versículos reconfortantes. Em vez disso, ele simplesmente permaneceu com ela naquele momento de honestidade crua, permitindo que sua dor existisse sem tentar consertá-la imediatamente. Se você acredita que escolher o amor em vez da raiva exige verdadeira coragem, comente a palavra coragem abaixo. Fale-me sobre ela, ele disse após um momento. Como ela era? Pela primeira vez desde que entrou no auditório, a expressão de Sarah suavizou ligeiramente. Isabela era tudo o que eu queria ser, ela começou, sua voz ficando mais forte enquanto falava sobre sua irmã. Ela trabalhava voluntariamente no abrigo para sem-teto todos os sábados de manhã, levava café para nossos vizinhos idosos e conseguia fazer qualquer um rir, mesmo no pior dia deles. Ela queria mudar o mundo através do trabalho social. Enquanto Sarah falava sobre Isabela, Jonathan notou como sua postura mudava, como a raiva em seus olhos era temporariamente substituída por amor e orgulho. Era a abertura pela qual ele estava orando, não para vencer uma discussão, mas para se conectar com a parte dela que ainda lembrava do amor. Ela parece ter um coração lindo, ele disse. Dá para entender por que você sente tanto a falta dela. É verdade, Sarah concordou. Então sua expressão endureceu novamente, e é exatamente por isso que nada disso faz sentido. Por que um Deus bom levaria alguém assim? Por que deixá-la sofrer? As perguntas jorraram agora, meses de raiva e confusão reprimidas finalmente encontrando voz. Seu programa a fazia tão feliz, fazia ela acreditar que seguir Jesus significava algo. Mas onde ele estava quando ela mais precisava? O saguão foi gradualmente preenchido por espectadores curiosos que deixaram o auditório para testemunhar esse diálogo sem precedentes. Alguns seguravam seus celulares gravando, outros apenas observavam com evidente preocupação por Sarah e Jonathan. Algumas mulheres mais velhas na multidão estavam visivelmente emocionadas, talvez reconhecendo suas próprias lutas passadas com a fé nas palavras de Sarah. A equipe de segurança mantinha uma distância respeitosa, claramente seguindo a direção não dita de Jonathan. Jonathan respirou fundo, ciente de que suas próximas palavras seriam cruciais, não apenas para Sarah, mas para todos que ouviam. Não tenho respostas fáceis para por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, ele admitiu honestamente. Eu mesmo fiz essas perguntas. Interpretar Jesus não me dá uma visão especial sobre o plano de Deus ou proteção contra os momentos mais difíceis da vida. Só me lembra diariamente o quanto eu não entendo. A vulnerabilidade inesperada em sua resposta pegou Sarah desprevenida novamente. Ela estava preparada para teologia defensiva ou clichês sobre os caminhos misteriosos de Deus. Em vez disso, ele ofereceu uma honestidade simples sobre suas próprias limitações. Então por que você continua fazendo isso? Ela perguntou. Por que continuar interpretando alguém de quem você não tem certeza? Sua pergunta carregava curiosidade genuína em vez de acusação. Porque Jonathan disse pensativamente, mesmo nas minhas perguntas e dúvidas, continuo encontrando momentos de graça inesperada. Não sempre do tipo dramático, mas pequenas instâncias de amor aparecendo em lugares escuros. Às vezes através de outras pessoas, às vezes de maneiras que não posso explicar. Ele fez uma pausa, então olhou diretamente nos olhos dela. Como agora, na verdade, você vindo aqui hoje à noite fazendo essas perguntas difíceis? Talvez isso também seja graça. Sarah o encarou, completamente desprevenida por essa perspectiva. Como minha raiva pode ser graça? Ela perguntou, a confusão evidente em sua voz. Vim aqui para interromper seu evento, para desafiar tudo o que você representa.
Queria ferir sua mensagem porque a minha foi destruída. Sua honestidade surpreendeu até a si mesma. Ela não pretendia revelar tanto de sua luta interna para esse estranho. Talvez Jonathan sugeriu gentilmente, porque suas perguntas vêm de um lugar de amor. Você não está com raiva de Deus porque nunca se importou. Você está com raiva porque se importava profundamente. Esse tipo de luta com a fé não é o oposto da crença. Muitas vezes, é o tipo mais honesto. Suas palavras carregavam o peso de alguém que claramente havia lidado com perguntas semelhantes. A multidão ao redor deles cresceu, mas a atmosfera permanecia respeitosamente silenciosa. Muitos membros da audiência estavam claramente comovidos pelo rumo inesperado que a noite tomou. Alguns enxugavam lágrimas, talvez lembrando de suas próprias temporadas de dúvida e questionamento. Alguns adolescentes com camisetas de grupos de jovens observavam com olhos arregalados, testemunhando uma conversa sobre fé diferente de qualquer uma que já ouviram na igreja. O acidente de Isabela aconteceu em uma noite de quarta-feira em dezembro, apenas 2 semanas antes do Natal. Ela estava voltando para casa de seu emprego de meio período na livraria do campus, cantando músicas cristãs contemporâneas como sempre fazia. Um motorista bêbado, que avançou o sinal vermelho e bateu de frente com seu carro, saiu ileso. Isabela permaneceu na UTI por 6 dias antes de falecer silenciosamente enquanto Sarah segurava sua mão. A pior parte, Sarah continuou, sua voz ficando mais forte enquanto encontrava coragem para expressar sua dor mais profunda, é que ela orava constantemente durante aqueles 6 dias no hospital. Mesmo quando mal conseguia falar, ela estava pedindo a Deus para ajudar outras pessoas. Ela orou pelo motorista bêbado que a atingiu, pelos médicos que a tratavam, pela nossa família. Lágrimas corriam livremente agora. Que tipo de Deus ignora orações de alguém tão puro? Jonathan sentiu lágrimas se acumulando em seus próprios olhos enquanto ouvia o relato de Sarah. Ele ouvirá histórias semelhantes inúmeras vezes, mas cada uma ainda o atingia como um golpe físico. Eu não sei, ele admitiu suavemente. Eu realmente não sei porque algumas orações parecem não ser respondidas, enquanto outras são atendidas de maneiras que nunca esperamos. Mas sei que as orações de Isabela pelos outros me dizem algo importante sobre quem ela era. O que você quer dizer? Sarah perguntou, enxugando as bochechas com as costas da mão livre enquanto ainda segurava o cartaz de protesto com a outra. Algo em seu tom sugeria que ele não estava prestes a oferecer conforto vazio, o que a tornava disposta a ouvir apesar de seu esgotamento emocional. Ao redor deles, o saguão ficou completamente silencioso enquanto as pessoas se esforçavam para ouvir sua resposta. Quero dizer que, mesmo em seu sofrimento, ela ainda estava amando os outros, Jonathan disse suavemente. Isso não é algo que acontece automaticamente. É o tipo de resposta que vem de um coração tão transformado pelo amor que nem mesmo a dor pode apagá-lo. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Talvez a resposta para sua pergunta não seja o que Deus fez ou não fez por Isabela, mas o que ele fez através dela. A pegada de Sarah no cartaz afrouxou enquanto ela considerava suas palavras. Você quer dizer suas orações pelos outros? Ela perguntou, tentando entender aonde ele estava levando. Mas de que adiantou? O motorista bêbado ainda está livre. Os médicos não conseguiram salvá-la, e nossa família ainda está quebrada. Sua voz carregava o cansaço de alguém que revisara esses cenários inúmeras vezes em sua mente. Me conte, Jonathan disse gentilmente, o que aconteceu com o motorista bêbado? Não legalmente, mas pessoalmente. E quanto aos médicos que a trataram? Sua família? Você viu alguma mudança neles desde aquela semana? Suas perguntas não estavam levando a respostas fáceis, mas a ajudar Sarah a ver padrões que ela poderia ter perdido enquanto estava imersa em seu luto. Sarah franziu a testa ligeiramente enquanto pensava sobre suas perguntas. O motorista, ela disse lentamente, ele realmente foi ao funeral de Isabela.
Ele estava soluçando, completamente destruído. Ele está sóbrio desde então. E começou a trabalhar voluntariamente no mesmo abrigo para sem-teto onde Isabela trabalhava. Ele disse algo sobre o perdão dela mudar sua vida. Ela fez uma pausa, surpresa com o quão difícil era manter sua raiva enquanto relatava esse fato. E a equipe médica? Jonathan perguntou gentilmente, sentindo que Sarah estava começando a conectar pontos que antes se recusara a ver. Ao redor deles, a audiência ouvia com atenção total, muitos claramente comovidos pela conversa que se desenrolava. Alguém na multidão sussurrou um suave "Louvado seja Deus", mas rapidamente ficou em silêncio novamente, não querendo interromper o momento sagrado que se desenvolvia entre Sarah e Jonathan. O Dr. Patterson, seu médico na UTI, disse que a atitude de Isabela durante aqueles 6 dias o lembrou porque ele se tornou médico em primeiro lugar. Sarah admitiu relutantemente. Ele estava planejando abandonar a medicina porque estava tão esgotado. Em vez disso, ele começou um programa no hospital para fornecer melhor cuidado espiritual às famílias. Sua voz ficou mais baixa enquanto continuava, e meus pais, eles se aproximaram através do luto em vez de deixar que isso os separasse. Jonathan assentiu lentamente, não com a satisfação de alguém provando um ponto, mas com o reconhecimento gentil de alguém que aprendeu a procurar luz em lugares escuros. Então talvez ele sugeriu cuidadosamente, as orações de Isabela foram respondidas. Não da maneira que qualquer um de vocês teria escolhido, mas de maneiras que estão criando ondulações de cura e transformação que você não poderia ter imaginado quando elas sussurrou pela primeira vez. A realização atingiu Sarah como uma força física, fazendo-a tropeçar ligeiramente. Jonathan instintivamente estendeu a mão para apoiá-la, seu toque gentil e fraterno. Mas ela ainda faleceu. Sarah sussurrou, o cerne de sua raiva e confusão ainda não resolvido. Todas aquelas pessoas foram ajudadas, mas ela ainda faleceu. Como isso é justo? Como isso é amor? Suas perguntas vinham de um lugar mais profundo agora, menos raivoso e mais genuinamente buscando entendimento. Não é justo, Jonathan concordou simplesmente, sua honestidade mais uma vez pegando-a desprevenida. Não há nada de justo em perder alguém que você ama, especialmente alguém tão bela quanto Isabela parece ser. E qualquer um que te diga que foi o plano de Deus ou que tudo acontece por uma razão está falando a partir de seu próprio desconforto com um mistério, não de verdadeira sabedoria. Suas palavras validavam sua dor em vez de minimizá-la. Enquanto Sarah processava essa resposta inesperada, memórias começaram a inundar de volta de momentos que ela esquecera em sua raiva. Isabela lendo escrituras durante suas devoções em família. O riso contagiante de sua irmã durante suas discussões de The Chosen nas noites de quinta-feira. A maneira como Isabela citava as palavras de Jesus do programa ao longo da semana. Ela realmente amava essa série, Sarah disse suavemente, olhando para Jonathan com novos olhos. Ela dizia que assistir você interpretar Jesus a ajudava a se sentir mais próxima dele. Então talvez, Jonathan sugeriu gentilmente, esta conversa seja parte da influência contínua de Isabela em sua vida. Talvez ela ainda esteja orando por você, ainda esperando que você encontre o caminho de volta ao amor que uma vez sustentou sua família. Ele apontou para o cartaz em suas mãos. Não a fé ingênua que espera respostas fáceis, mas o tipo mais profundo que pode conter amor e perguntas, esperança e luto. Por meses, Sarah esteve lidando com seu luto em sessões de aconselhamento, incentivada por sua terapeuta a confrontar a raiva que a consumia após a trágica morte de Isabela. O Dr. Williams sugeriu que engajar-se com figuras religiosas poderia ajudá-la a desembaraçar seus sentimentos complexos sobre fé e espiritualidade, embora ele a tivesse alertado contra confrontos públicos. A ideia de interromper o evento de Jonathan Roumi nasceu dessas sessões, alimentada por sua dor e pela necessidade de desafiar as crenças que uma vez ancoraram sua família. Enquanto Sarah estava no saguão do Centro de Convenções de Indianápolis, segurando seu cartaz de protesto,
Ela ouviu de novo, não como uma arma, mas como um espelho de seu coração partido. Eu fiz isso ontem, ela confessou, sua voz mais suave agora. Passei semanas planejando isso, ensaiando o que diria quando você tentasse defender sua fé ou a bondade de Deus. Nunca imaginei que você apenas escutaria. Ou admitiria que também tem dúvidas. Ela cruzou olhares com Jonathan, buscando respostas. Por que você não está defendendo suas crenças? Não é isso que pessoas de fé deveriam fazer. O sorriso gentil de Jonathan carregava uma força tranquila. Talvez ele disse, mas defender crenças não é o mesmo que compartilhar amor. Jesus passava seu tempo com pessoas que questionavam tudo, que carregavam dúvidas mais pesadas do que seus corações podiam suportar. Ele não as convencia pela argumentação, ele caminhava com elas através de sua dor. Ele fez uma pausa, seu olhar firme. Se estou tentando seguir seu exemplo, não deveria fazer o mesmo? Suas palavras caíram como um salva-vidas, puxando Sara das profundezas de suas emoções reprimidas. A multidão ao redor deles permanecia em silêncio reverente, alguns enxugando lágrimas, outros se inclinando, cativados pela honestidade crua que se desenrolava. Adolescentes com camisetas de grupos de jovens olhavam boquiabertos, testemunhando uma fé que abraçava perguntas em vez de silenciá-las. O coração de Sara se agitou com a lembrança da voz de Isabela. Ela teria amado isso, ela disse, surpreendendo-se com o calor em seu tom. Isabela sempre dizia que perguntas honestas valiam mais do que respostas fáceis. Ela ficava tão frustrada com as pessoas da igreja que agiam como se fé significasse nunca duvidar. Um leve sorriso atravessou seu luto, o primeiro desde que entrou no auditório. Ela teria rido muito de mim aparecendo com um cartaz de protesto em um evento cristão. Os olhos de Jonathan brilharam, captando um vislumbre da Sara que existia antes que a perda endurecesse seu espírito. Isabela parece ter uma sabedoria que superava seus anos, ele disse calorosamente. E talvez ainda tenha. Talvez seu amor seja o que te trouxe aqui hoje à noite, não para destruir algo, mas para encontrar um caminho através de sua dor que honre tanto suas perguntas quanto o amor que você carrega por ela. Sara virou o cartaz, lendo suas próprias palavras em voz alta, Jesus era mau. Ela balançou a cabeça, atônita com a raiva que a levará a escrevê-las. Não acredito que realmente fiz isso. Estava tão magoada, tão desesperada para culpar alguém por perdê-la. Seus olhos encontraram os de Jonathan novamente. Mas você está certo. Isabela não gostaria que eu culpasse Jesus por sua morte. Ela gostaria que eu encontrasse esperança, de alguma forma, mesmo nesse caos. O momento pairava pesado com possibilidade, um ponto de virada que Sara não antecipara. O que ela gostaria que eu fizesse com meu luto? Jonathan perguntou gentilmente, sentindo que Sara estava se aproximando de um momento crucial de decisão. Não o que eu acho que você deveria fazer ou o que qualquer outra pessoa pensa. O que Isabela, que te conhecia melhor do que ninguém, gostaria que você fizesse com o amor que sente por ela. Sua pergunta redirecionou o foco de Sara de abstrações teológicas para a sabedoria pessoal que sua irmã compartilhara durante seus anos juntas. Sara fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, eles estavam cheios de lágrimas que pareciam diferentes de antes. Lágrimas de lembrança em vez de raiva. Ela gostaria que eu continuasse ajudando as pessoas, ela disse suavemente. Antes de falecer, estávamos planejando trabalhar voluntariamente juntas no abrigo para sem-teto onde ela trabalhava. Ela vinha tentando me convencer a me juntar a ela por meses, mas eu sempre estava muito ocupada com meu curso de enfermagem. O que te impede de fazer isso agora? Jonathan perguntou simplesmente. Em sua memória, em honra ao amor que vocês compartilharam. Ao redor deles, a multidão se inclinou ligeiramente, sentindo que estavam testemunhando algo sagrado, não uma conversão ou uma cura dramática,
Mas a suave reformulação de um coração que havia sido fechado pelo luto. A pergunta penetrou as defesas de Sara de uma maneira que meses de conselhos bem-intencionados de família e conselheiros não conseguiram. Acho, ela disse lentamente, que estive tão focado em estar com raiva que esqueci que havia outras maneiras de honrar sua memória. Pensei que, se parasse de estar brava por sua morte, estaria de alguma forma traindo-a ou esquecendo o quanto ela importava. Talvez, Jonathan sugeriu gentilmente, o oposto seja verdade. Talvez a melhor maneira de honrar alguém que passou a vida amando os outros seja encontrar maneiras de continuar esse legado de amor. Não porque você tem que ganhar algo ou provar algo para Deus, mas simplesmente porque isso é quem Isabela era e quem ela te ajudou a se tornar. Suas palavras não traziam pressão, apenas um convite gentil para considerar novas possibilidades. Sara olhou ao redor do saguão para os rostos que observavam sua conversa, jovens e idosos, alguns claramente emocionados até as lágrimas, outros sorrindo com esperança. Essas pessoas realmente amavam seu programa, não é? Ela perguntou, apontando para a audiência. Isabela ficaria tão animada por saber que te conheci, ela sempre dizia. Assistir The Chosen a fazia sentir que conhecia Jesus pessoalmente, como se ele fosse uma pessoa real que entendia as lutas das pessoas comuns. Ele era. Jonathan respondeu simplesmente. E talvez ainda seja. Talvez seja isso que estou aprendendo com você hoje à noite, que a fé não é sobre ter um entendimento perfeito ou nunca fazer perguntas difíceis. Talvez seja sobre permanecer aberto ao amor mesmo quando a vida não faz sentido, sobre escolher manter o espírito de Isabela vivo através da maneira como você trata outras pessoas que estão lutando. Pela primeira vez desde a morte de Isabela, Sara sentiu algo mudar em seu peito, não a cura completa de seu luto, mas o início de uma possibilidade. Não sei se posso acreditar em Deus como costumava, ela admitiu honestamente, mas talvez eu possa acreditar no tipo de amor que Isabela mostrava, o tipo de esperança que ela tinha mesmo quando estava partindo. Talvez isso seja suficiente por agora. Jonathan assentiu com profundo entendimento. Talvez seja exatamente onde a fé deva começar, ele disse, não com certeza sobre mistérios que não podemos entender completamente, mas com compromisso de amar da maneira que o amor nos foi mostrado. Isabela parece ter sido uma bela professora desse tipo de fé. Ele fez uma pausa, então perguntou gentilmente, o que você acha que ela gostaria que você fizesse com esse cartaz? Sara olhou para o cartaz de papelão em suas mãos, depois para o rosto gentil de Jonathan. Ao redor deles, a audiência esperava em silêncio respeitoso enquanto ela lutava com uma decisão que parecia monumental. Ela provavelmente gostaria que eu jogasse fora, Sara disse finalmente, mas não porque as perguntas não sejam importantes, porque segurar a raiva não é o mesmo que segurar o amor por ela. Sem cerimônia, Sara caminhou até uma lixeira próxima e jogou o cartaz dentro. O som que ele fez ao atingir o fundo pareceu ecoar pelo saguão silencioso. Quando ela se virou para Jonathan, sua postura era diferente, ainda triste, ainda em luto, mas não mais carregando a rigidez defensiva que marcava sua presença anterior. E agora? Ela perguntou simplesmente, a pergunta carregando vulnerabilidade e uma esperança hesitante. Vim aqui planejando interromper seu evento e sair me sentindo justificada na minha raiva. Em vez disso, sinto que Isabela de alguma forma orquestrou toda essa conversa. Não sei o que fazer com esse sentimento. Sua honestidade era crua, mas não mais amarga. Jonathan sorriu calorosamente. Talvez comece sendo grata por isso, ele sugeriu, e então talvez considere que esse sentimento, essa sensação de que o amor pode atravessar circunstâncias impossíveis, pode ser exatamente o que Isabela gostaria que você descobrisse. Não como uma resposta para todas as suas perguntas, mas como uma base para reconstruir a esperança, uma pequena escolha de cada vez. Como se atraídos por algum convite não dito, vários membros da audiência começaram a se aproximar, não para se intrometer na conversa, mas para formar um círculo solto de apoio ao redor de Sara.
Uma mulher idosa deu um passo à frente primeiro, colocando uma mão gentil no ombro de Sara. Eu também perdi minha filha, querida, ela disse suavemente. Circunstâncias diferentes, mas as mesmas perguntas. Você não está sozinha nessa jornada. Outros começaram a compartilhar histórias semelhantes, não para minimizar a dor de Sara, mas para criar uma comunidade de entendimento ao redor de seu luto. Um homem de meia idade falou sobre perder sua esposa para o câncer, uma jovem mãe sobre seu bebê abortado, um adolescente sobre o ataque cardíaco repentino de seu avô. Cada história carregava seu próprio peso de perda, mas também o testemunho silencioso de pessoas que encontraram maneiras de continuar amando apesar de suas perguntas sem resposta. Sara ouviu cada história com crescente espanto, percebendo que estivera tão isolada em seu luto que esquecera quantos outros carregavam fardos semelhantes. Isabela sempre dizia que o sofrimento compartilhado se torna mais suportável, ela disse suavemente para Jonathan. Ela estava certa sobre isso também, não é? A pergunta carregava maravilha em vez de amargura. Jonathan assentiu, e então fez algo completamente inesperado. Ele se ajoelhou no chão do saguão e pegou o cartaz descartado de Sara da lixeira. Levantando-se lentamente, ele o segurou para que todos vissem as palavras duras que ela escrevera: Jesus era mau. A multidão suspirou suavemente, incerta do que ele pretendia fazer com isso. Este cartaz, Jonathan disse, sua voz ecoando claramente pelo saguão, representa algumas das perguntas mais honestas que qualquer um pode fazer sobre fé. Perguntas nascidas de dor real, perda real, amor real. Ele olhou diretamente para Sara. Você me ajudaria a transformar isso em algo que honre a memória de Isabela em vez de expressar nossa raiva por sua morte? Sara o encarou com confusão. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua voz mal audível. Ao redor deles, a audiência observava com fascínio enquanto Jonathan tirava uma caneta do bolso e a oferecia a ela. O que você quer que eu faça com isso? O momento parecia suspenso no tempo, pesado com possibilidade de transformação. Risque mal, Jonathan sugeriu gentilmente, e escreva algo que Isabela gostaria que as pessoas soubessem sobre Jesus. Não porque você tem que acreditar nisso perfeitamente, mas porque honra a fé que deu a ela tanta esperança e amor pelos outros. Ele estendeu a caneta para ela. Que palavra você acha que ela escolheria? Sara pegou a caneta com mãos trêmulas, encarando o cartaz como se o visse pela primeira vez. O silêncio no saguão era profundo enquanto todos observavam ela lutar com a decisão. Finalmente, ela traçou uma linha grossa sobre mal e escreveu em letras cuidadosas abaixo, amor. A palavra simples transformou toda a mensagem, Jesus era amor. No momento em que terminou de escrever, algo se abriu no peito de Sara, não a cura completa de seu luto, mas o início de uma relação diferente com ele. Lágrimas corriam livremente enquanto ela erguia o cartaz transformado para todos verem. É isso que ela gostaria, ela sussurrou. Mesmo na dor, mesmo partindo, ela continuava escolhendo o amor. Ela gostaria que eu escolhesse o amor também. Jonathan sentiu suas próprias lágrimas caindo enquanto testemunhava esse momento de graça se desdobrando diante dele. Isabela ainda está ensinando, ele disse suavemente, ainda influenciando, ainda ajudando as pessoas a escolherem o amor em vez do medo. Esse é o tipo de legado que a morte não pode tocar. Ao redor deles, a audiência começou a aplaudir suavemente, não por uma performance, mas por um momento sagrado de transformação que tiveram o privilégio de testemunhar. Sara olhou para os rostos ao seu redor, estranhos que se tornaram testemunhas de sua jornada da raiva à esperança no espaço de uma única conversa. Não entendo tudo sobre fé ou Deus ou por que pessoas boas sofrem, ela disse, sua voz mais forte agora, mas entendo o amor. Isabela me ensinou isso. E talvez seja aí que começo a reconstruir tudo mais. É exatamente onde Jesus começou também, Jonathan respondeu calorosamente. Com amor, tudo mais,
a teologia, a doutrina, as explicações, tudo flui dessa verdade central. Isabela parece ter entendido isso perfeitamente. Ele fez uma pausa, então perguntou gentilmente: como você acha que ela gostaria que você compartilhasse esse amor com os outros? Pela primeira vez desde a morte de Isabela, Sara sorriu com uma alegria genuína em vez de apenas uma convenção social educada. O abrigo para sem-teto, ela disse imediatamente. Vou começar a trabalhar voluntariamente lá no próximo fim de semana. E talvez ela olhou ao redor para os rostos que compartilharam suas próprias histórias de perda. Talvez eu possa ajudar outras pessoas que estão com raiva por perderem alguém que amam, ajudá-las a encontrar o caminho de volta à esperança da maneira que você me ajudou hoje à noite. Jonathan assentiu com profunda satisfação, reconhecendo que esse era exatamente o tipo de ministério que Jesus modelara, não pregando às pessoas de longe, mas caminhando ao lado delas em suas lutas mais profundas até que pudessem encontrar suas próprias razões para escolher o amor novamente. Acho que Isabela ficaria muito orgulhosa, ele disse simplesmente. E acho que é exatamente por isso que ela amava tanto The Chosen, porque isso a lembrava que a fé é sobre amor em ação, não apenas crenças em nossas cabeças. Enquanto o drama inesperado da noite começava a se acalmar, Sara se viu cercada por novos amigos que trocaram informações de contato e prometeram orar por sua jornada contínua. A mulher idosa que a abordará primeiro, Margarete, a convidou para um grupo de apoio ao luto em sua igreja. Nos reunimos toda terça-feira, ela disse calorosamente. Apenas pessoas aprendendo a viver com a perda enquanto ainda escolhem a esperança. Jonathan observava essas conexões se formarem ao redor de Sara com profunda gratidão, sabendo que testemunhara algo muito mais poderoso do que qualquer discurso preparado poderia ter alcançado. Obrigada, Sara disse a ele enquanto a multidão começava a se dispersar. Vim aqui planejando desafiar tudo o que você representa. Em vez disso, você me ajudou a lembrar quem eu costumava ser antes que o luto me deixasse tão brava. Isabela ficaria grata por esse presente. O presente foi seu, Jonathan respondeu com sinceridade. Suas perguntas, sua honestidade sobre a dor, sua disposição de ser vulnerável com uma sala cheia de estranhos. Isso exigiu verdadeira coragem. E talvez seja exatamente o tipo de fé que Isabela estava tentando modelar, corajosa o suficiente para fazer perguntas difíceis enquanto ainda escolhe amar. Ele apontou para o cartaz transformado em suas mãos. Isso vai ajudar muitas pessoas. Sara assentiu, segurando o cartaz que fora completamente transformado de um instrumento de protesto em uma declaração de esperança. Quero emoldurar isso, ela disse suavemente, colocar no meu apartamento onde eu possa ver todos os dias, um lembrete de que o amor é sempre uma escolha, mesmo quando nada mais faz sentido. Ao redor deles, os últimos membros da audiência permaneciam, claramente comovidos pelo que testemunharam. Enquanto Jonathan se preparava para retornar ao auditório para terminar sua apresentação interrompida, Sara o deteve com uma última pergunta. Você realmente acha que ela pode ver isso de alguma forma? Acha que Isabela sabe que suas orações por mim ainda estão sendo respondidas? A pergunta não carregava desespero, mas uma curiosidade genuína sobre possibilidades além de seu entendimento atual. Jonathan sorriu com um tipo de paz que vem de uma convicção profunda em vez de uma certeza fácil. Não sei como funciona, ele admitiu honestamente, mas sei que um amor como o de Isabela não desaparece simplesmente quando alguém morre. Ele continua funcionando, continua influenciando, continua criando momentos de graça como hoje à noite. Talvez seja tudo o que precisamos entender sobre a eternidade, que o amor verdadeiro nunca para de transformar pessoas. Sara ficou em silêncio por um momento, segurando o cartaz transformado, agora com a palavra amor escrita em letras firmes onde antes estava a acusação mal. O peso de sua jornada, da raiva à esperança hesitante, parecia coar no saguão silencioso do Centro de Convenções de Indianápolis.
Enquanto olhava para Jonathan, seus olhos carregavam uma mistura de vulnerabilidade e determinação recém-descoberta. E agora? Ela perguntou, sua voz suave, mas carregada com a promessa de um novo começo. Eu vim aqui para desafiar tudo o que você representa, para gritar minha dor contra Deus. Em vez disso, sinto que Isabela está aqui, de alguma forma, me guiando para algo maior. Como sigo em frente com isso? Jonathan sorriu, seu rosto refletindo a paz de quem já caminhou por vales de dúvida e encontrou luz na compaixão. Comece com gratidão, ele sugeriu gentilmente. Gratidão por esse momento, por esse sentimento de que o amor de Isabela ainda está vivo, tocando você e todos nós aqui. Talvez isso seja o que a fé católica nos ensina, que o amor, como o de Cristo na cruz, nunca termina, mesmo quando a morte parece vencer. Talvez Isabela esteja te convidando a carregar esse amor adiante, não para apagar sua dor, mas para transformá-la em algo que ilumina o mundo. Sara assentiu, sentindo uma conexão profunda com as palavras dele, que ecoavam os ensinamentos que ela ouvirá na missa desde criança, a ideia de que o sacrifício de Jesus era, acima de tudo, um ato de amor redentor. Como católica, ela crescerá com histórias de santos que transformaram sofrimento em serviço, como Santa Teresa de Calcutá, que via Cristo nos mais pobres. A memória de Isabela, com sua dedicação ao sem-teto e sua alegria em compartilhar Dechosen com a família, parecia agora um reflexo dessa mesma espiritualidade. Ela sempre dizia que a fé era como uma vela, Sara murmurou. Mesmo na escuridão, ela ilumina se você a mantém acesa. Jonathan apontou para o cartaz. Esse cartaz é a sua vela agora, ele disse. Você transformou sua raiva em uma mensagem de amor. Isso não é pequeno. Na nossa tradição católica, acreditamos que cada ato de amor, por menor que seja, é uma participação no plano de Deus. Isabela viveu isso, e agora você está começando a viver também. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão que ainda o cercava, muitos com lágrimas nos olhos, outros segurando rosários, visivelmente tocados. E veja quantas pessoas estão aqui, partilhando desse momento com você. Isso é a igreja, não apenas um prédio, mas uma comunidade que carrega a dor e a esperança juntas. A multidão começou a se aproximar, não para interromper, mas para oferecer apoio. Uma senhora idosa, com um crucifixo pendurado no pescoço, tocou o braço de Sara. Minha filha também se foi, ela disse, sua voz tremendo. Eu rezo o terço por ela todos os dias, e isso me ajuda a encontrar paz. Posso te ensinar, se quiser. Um jovem casal compartilhou como a perda de um filho os levou a fundar um grupo de apoio na paróquia. Cada história era um testemunho da fé católica brasileira, uma fé que abraça o luto com oração, comunidade e ação. Sara sentiu, pela primeira vez em meses, que não estava sozinha. Isabela sempre dizia que o sofrimento compartilhado é mais leve e Sara falou, sua voz mais firme. Ela estava certa. Eu vim aqui para lutar contra Deus, mas encontrei uma comunidade que entende minha dor. Isso parece um milagre. Jonathan assentiu, reconhecendo a graça naquele momento. Na nossa fé, acreditamos que os santos intercedem por nós, ele disse. Talvez Isabela seja sua intercessora agora, guiando você para essa comunhão de amor. O que você acha que ela gostaria que você fizesse com essa nova esperança? Sara pensou por um momento, as memórias de Isabela inundando seu coração, suas risadas durante as noites de Dechosen, suas orações fervorosas na UTI, sua dedicação aos mais necessitados. Ela gostaria que eu continuasse seu trabalho, Sara disse finalmente. Vou me voluntariar no abrigo para sem-teto onde ela servia. E talvez eu possa começar um grupo na nossa paróquia para pessoas que perderam alguém, para que possamos rezar e apoiar uns aos outros, como a comunidade está fazendo por mim agora. A multidão aplaudiu suavemente, não como um espetáculo, mas como uma celebração da graça que testemunhavam. Para mim,
Refletindo sobre essa história, vejo um reflexo do coração católico brasileiro, uma fé que não foge da dor, mas a transforma através do amor e da solidariedade. Como brasileiro católico, já vivi momentos em que a raiva e a dúvida ameaçaram apagar minha fé, especialmente diante de perdas pessoais. Mas, como Sara, aprendi que a fé não é sobre respostas perfeitas, é sobre encontrar Cristo na dor dos outros, como Ele nos encontra na nossa. A escolha de Jonathan de ouvir em vez de julgar reflete o chamado de Jesus para sermos luz do mundo, especialmente para aqueles que sofrem. Essa história me lembra das romarias ao Santuário de Aparecida, onde milhares de brasileiros caminham juntos, carregando suas dores e esperanças, confiando na Virgem Maria para guiá-los. Sara, ao transformar seu cartaz de protesto em uma declaração de amor, tornou-se uma peregrina em sua própria jornada, redescobrindo a fé através da comunidade. Para nós, católicos brasileiros, essa é uma lição poderosa. A fé é vivida em comunidade, em missas lotadas, em novenas compartilhadas, em atos de caridade que refletem o amor de Cristo. O que me toca profundamente é como Sara encontrou esperança ao escolher o amor, mesmo sem todas as respostas. Isso ressoa com o Evangelho, onde Jesus nos chama a amar uns aos outros como Ele nos amou, João 13:34. Minha lição pessoal é que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, podemos ser canais da graça de Deus, como Jonathan foi para Sara, como Isabela foi para sua família. A fé católica nos ensina que o sofrimento, quando oferecido com amor, pode se tornar redentor, como a cruz de Cristo. Então, qual é a sua lição com a história de Sara? Você já encontrou esperança em um momento de dor através da bondade de alguém? Deixe a palavra fé nos comentários e compartilhe sua história. Queremos saber como o amor de Deus tocou sua vida. Se a jornada de Sara te inspirou, junte-se a nós para espalhar essa mensagem de esperança. Clique em inscrever-se, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de luz hoje e vamos construir juntos uma comunidade de amor e solidariedade, como a Igreja nos chama a ser. Que a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, guie cada um de nós a escolher o amor, um passo de cada vez.